A verdade liberta e nada mais. Tudo mais cria uma escravidão, uma carga. E a verdade não pode ser encontrada pelo esforço intelectual, porque a verdade não é uma teoria, é uma experiência. Para encontrá-la, você tem de vivenciá-la. E é aí que milhões de pessoas agem errado. Elas acham que se conseguirem se agarrar a uma crença, esse laço vai ajudá-las a encontrar a verdade. Pouco a pouco se acomodam com a crença, mas ela não é a verdade. É uma teoria sobre a verdade, como se alguém tivesse estabelecido através de palavras, escrituras, doutrinas, dogmas, como um cego que começa a acreditar que a luz existe, ou como um homem faminto que lê um livro de culinária e acredita nessa maneira ou naquela outra, mas o tempo todo continua faminto. Essa não é a maneira de satisfazer a fome. A verdade é um alimento. A pessoa tem de digeri-la, assimilá-la, tem de permitir que ela circule dentro do seu coração, que palpite dentro do seu coração. A verdade tem de ser assimilada dentro da sua unidade orgânica. A crença jamais é assimilada, ela permanece um fenômeno não relacionado. Gente, eu decidi começar esse vídeo com esse texto maravilhoso do Osho, esse livro incrível que chama Osho, Crença, Dúvida e Fanatismo. É essencial ter algo em que acreditar, porque eu recebo muitos e-mails de pessoas em atendimento também, uma questão muito recorrente, principalmente em atendimento de mulheres. Como saber se eu posso confiar no fulano? Eu tenho muito medo de me entregar porque eu não sei se ele está sendo verdadeiro. Tem muitas pessoas que me escrevem perguntando também: o Osho não é charlatão? Como é que você sabe que ele está falando a verdade? E, enfim, pessoas duvidando de técnicas. E hoje em dia a gente vive num mundo caótico, né? O poder que manipula aqui a realidade, as pessoas que estão no poder, os psicopatas que regem esse mundo economicamente, socialmente, enfim. Eles, para instaurar o caos, eles dão um jeito de instaurar filosofias muito opostas, né? Então, assim, de repente você lê uma revista falando bem do óleo de coco, depois você lê outra revista falando mal do óleo de coco, depois você lê uma revista falando que ovo dá colesterol, depois que ovo não dá colesterol, que Jesus Cristo não existiu, que Jesus Cristo existiu. Então a gente vive o tempo inteiro um caos da informação. Cada um fala uma coisa, cada um vê a realidade por uma ótica, existem diversas possibilidades de você enxergar a realidade. E se você é uma Maria vai com as outras, se você está desconectado da sua essência, você tá lá no The Walking Dead, né, vivendo como um zumbi, desconectado da sua própria verdade, você fica perdido, você fica que nem uma barata tonta, né? Você fica totalmente desorientado porque você não sabe no que acreditar. Muitas pessoas muitas vezes buscam a filosofia para buscar a verdade. Enfim, cada um tem a sua própria forma de buscar a verdade. E a meu ver, e isso eu aprendi com Osho, a verdade ela nunca pode ser encontrada intelectualmente, porque a mente ela é dual, a mente não é linear, a mente está sempre transitando entre polaridades. E a mente ela é formada pelos dogmas sociais, pelos determinismos. A gente forma a nossa mente, né, o nosso ego, através do que a gente aprende com o que está fora de nós. O ego, o Osho fala que o ego é um rato morto, né? Que a gente tem que aprender a abandonar o ego, transcender o ego, que a verdade só pode ser encontrada quando a gente transcende o ego e quando a gente se conecta com o ser. Então, sempre que a gente está perdido, que a gente não sabe em quem acreditar, em quem confiar, é porque a gente está desconectado da essência. Porque quando a gente está consciente, a gente sempre sabe, né? Tem gente que fala muito assim: nossa, eu olhei nos olhos de fulano e aquela pessoa me passou confiança. Por quê? Porque algumas pessoas inspiram confiança. Tem pessoas que aprendem técnicas, né? O psicopata, principalmente, ele é muito bom com técnicas, com performance. Ele até acaba muitas vezes nos manipulando, né? E a gente acaba, por estar desconectado da essência, a gente acaba acreditando, porque a gente está focado na técnica, na performance, não está conectado no olhar da pessoa. Mas quando a gente olha no olho, a gente sempre sabe, a nossa essência, nosso ser, sabe se aquela pessoa está falando a verdade ou não, independente de técnica, de linguagem corporal. Hoje em dia tem milhares de livros que falam de técnica de linguagem corporal. Tem aquele seriado maravilhoso, Light to Me, que eu recomendo, que é muito interessante. Tem aquele livro clássico, O Corpo Fala, né, do Pierre Weil, que também é maravilhoso. Vários livros sobre linguagem corporal que são muito interessantes, mas eles ensinam
técnica, eles não ensinam você a se conectar com a sua essência para perceber a verdade através da sua experiência. Eles dão dicas que são úteis, são interessantes, mas são técnicas. Todas são processos intelectuais. Quando você aprende a atingir a verdade através da conexão com o seu ser, ninguém pode te enganar, porque você saca, você sente, gente. Se você está em dúvida se pode confiar ou não em alguém, se uma pessoa está fazendo uma personagem, se ela está sendo falsa, se ela está fazendo um tipo ou não, é só você meditar. Você silencia o seu ego, você se conecta com o seu ser e você olha no olho da pessoa e você saca. É claro que todos nós, de uma forma ou de outra, né, como a gente vive num mundo bélico, psicopático, não dá pra gente ser 100% verdadeiro o tempo todo. Todos nós, para conseguir sobreviver nesse mundo, de uma certa forma a gente faz um personagem. Né, em alguns momentos da vida, tem gente que fala, eu sou eu mesma, o tempo todo eu nunca minto, é impossível. Se essa pessoa fosse ela mesma o tempo todo, ela provavelmente já teria sido massacrada, ela já teria se iluminado, né, já teria sido execrada publicamente, como foi Jesus, como Osho foi, como foi Buda, enfim, como muitos iluminados eram execrados, ridicularizados por serem totalmente verdadeiros, né? Porque as pessoas que estão imersas na própria ignorância do ego, elas não aguentam quando vem uma pessoa que é totalmente conectada com a essência. Elas acham que a pessoa tá louca, que a pessoa, enfim, ela tá surtando, né? Então elas tendem a execrar. Eu tô falando de uma questão de caráter aqui. Como saber, por exemplo, se um terapeuta que você vai é um charlatão ou não? Né? Como que você pode saber se essa pessoa tá querendo te enganar, te manipular? É quando você sai da performance. Quando você sai da técnica, quando você para de olhar o jeito e você olha o olho, porque os olhos, tem esse clichê, essa frase que é clichê, mas é muito sábia, que é os olhos são o espelho da alma. Inclusive o Ali Cravo fez um post há pouco tempo falando exatamente sobre isso, que você pode até saber se uma pessoa está sendo verdadeira ou não, analisando o jeito, a forma que ela fala, a melodia da voz, mas é quando você olha no olho que você saca se como é o coração daquela pessoa. E tem pessoas, gente, que a gente olha e a gente confia, a gente não sabe nem explicar porquê, né? Tem pessoas que você olha e você tem vontade de abrir seu coração para aquela pessoa, contar a sua vida inteira e não tem lógica, não tem uma explicação racional. Você intui que aquela pessoa está sendo verdadeira, você sente, você capta. É uma empatia que rola ali. Como o Ali Cravo ensina, eu acho que essa é uma diferenciação muito importante que a gente tem que fazer na hora da gente aprender a identificar a verdade, que é diferenciar a projeção da empatia. A projeção é quando a gente reprime conteúdos nossos e a gente vê esse conteúdo no outro. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que é muito metida, arrogante, e você tem essa característica reprimida em você, só que essa característica não está integrada, então você projeta no outro e fica puto com o outro, querendo matar o outro, querendo massacrar, você entra no canal do YouTube da pessoa pra xingar ela, porque já tá se projetando. Sempre que tem raiva, ciúmes, inveja, é projeção, sempre, porque se não for projeção, não tem sentimento negativo. Empatia é quando você sai do ego, quando você transcende o ego, é quando você está em estado meditativo. E o Osho, por exemplo, ele vive em estado meditativo, é iluminado. Né? Tem pessoas que já têm um ego também, já aprenderam a lidar bem com o ego, ainda não são iluminadas, mas já aprenderam a transcender um pouco do ego e são pessoas que têm uma grande capacidade de empatia. Elas conseguem aquietar o ego, silenciar o ego e entrar no universo do outro e captar de fato quem é o outro. A pessoa não está se projetando, ela não está idealizando, ela não está pressupondo coisas sobre o outro, ela está vendo de fato quem é o outro. Por quê? Porque ela conseguiu aquietar o ego, isso é empatia. Quando a gente é empático, quando a gente sente quem é o outro, a gente sempre sabe se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Porque a gente está conectado com a nossa essência, que como eu falo para vocês, é o nosso maior GPS. Né? Tem muita gente que fala assim, mas eu não sei em quem que acreditar, cada um fala uma coisa, eu não sei em quem confiar. Sabe, minha filha, você sabe. Confia na sua intuição porque ela é o melhor termômetro interno que você tem para saber em quem confiar, em quem acreditar. Por isso que eu acho esse livro bárbaro, gente, esse livro do Osho, até todo sujinho meu livro, que tá tudo estrupiado. Enfim, e é só para vocês saberem que é um livro que um dos livros que eu recomendo hoje.
E através dele a gente consegue ter uma percepção melhor sobre essa questão da verdade, porque como ele mesmo fala, a verdade não é algo que a gente pode encontrar intelectualmente, porque a mente é formada pela sociedade, né? Então se você lê um livro de um filósofo X e ele fala que a verdade é tal e você acredita naquilo, ok, mas você está importando a verdade, ela está vindo de fora. Ela não tá, a verdade ela não está sendo uma coisa intrínseca, ela não está sendo uma coisa que você experienciou e sentiu, que você digeriu, que você viveu. Não, você leu, falou, tá, né? Mas quando você lê, aquilo toca o seu coração e vira uma experiência sua, é uma coisa. Mas se ele é um livro de um filósofo, fica cuspindo o que aquele filósofo falou como um papagaio e acha que está reproduzindo a verdade, peraí, né? Aquilo lá não é a sua experiência. Um livro não pode trazer a verdade, porque a mente ela transita entre polaridades, a mente ela é dual, ela é contraditória, então é impossível encontrar a verdade através do intelecto. A mente ela é um labirinto, né? Todo filósofo, quando ele está falando uma coisa, quando ele está conectado com a mente e não com o ser, pelo menos isso é o que eu sinto, eu posso estar enganado, mas assim, ele tá falando uma coisa, mas está pensando o oposto, né? Ele está sempre transitando entre polaridades. É muito comum, por exemplo, você ver as pessoas se contradizendo. E uma vez eu vi a filósofa Viviane Mosé, que é uma filósofa que eu adoro, por sinal, porque eu acho que ela é muito mais poeta do que filósofa. Ela fala com o coração o tempo todo, ela é muito emocional, uma pessoa que passa uma energia muito boa. E eu sinto a verdade nos olhos dela, por isso que eu gosto muito dela. E uma vez eu vi ela falando uma coisa muito interessante, que ela fala que a nossa linguagem, ela é socrático, aristotélica e platônica. A gente tem uma ideia de um pensamento lógico e linear, só que nós não somos lógicos e lineares, né? Nós somos cheios de contradições. O pensamento oriental considera essas contradições, mas o ocidental não. O ocidental entende que a gente tem um pensamento linear e que a gente não pode se contradizer. Só que, gente, observe o seu dia a dia, como você se contradiz o tempo todo, como você sente coisas diferentes o tempo todo. Como uma hora você está pensando uma coisa, depois está pensando o oposto. A dualidade faz parte. Você só pode amar quem você odeia. Sempre que você admira alguém, você também tem inveja. Enquanto a gente não se iluminar, a gente está sempre vivendo na dualidade. Isso é inevitável, gente. A gente tem sempre esses opostos. O Jung já falava isso, né? Que sempre que a gente apresenta uma característica no consciente, a gente tem o oposto no inconsciente, né? Tanta gente que parece tão boa, mas tem um lado ruim reprimido, de repente a pessoa vira o oposto. O Jung fala que mais cedo ou mais tarde tudo se transforma no seu oposto. Se a pessoa não aprende a integrar a sombra, mais cedo ou mais tarde ela vira o oposto, né? Porque ela não aprendeu a integrar a dualidade. Então, nós somos cheios de dualidade, de contradições, quando a gente está conectado com a mente, porque a mente ela é dual. Ela está sempre nessas polaridades. Uma hora ela está num extremo, outra hora ela está em outro. Por isso que é muito comum a gente ver, eu já vi muito isso acontecer, de religiosos fanáticos. Num dado momento da vida a pessoa polariza para o outro extremo e vira ateu. Ela deixa de acreditar em tudo, ela vai para o outro extremo, né? Ou ao contrário, às vezes ateus que se tornam religiosos super dogmáticos e fanáticos. Quando a pessoa não aprende a integrar a sombra, é muito comum ela transitar entre polaridades. Ou pessoas muito pervertidas sexualmente, que se transformam em celibatários, né? Ou celibatários que se revelam pervertidos. A dualidade ela tá sempre ali, né, gente? Porque tudo tem dois lados, tudo tem... A moeda tem duas faces. Então, quando a gente não integra a sombra, a gente pode ficar transitando entre essas polaridades. Nesse sentido, se a mente é dual, se tudo é um caos, se cada um fala uma coisa, como saber em quem acreditar, em quem confiar? Silencia o seu ego e sinta a verdade. Para tudo, né? Para tudo, como fala a Carol Capel, minha amiga. Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Então, para tudo, silencia o ego, né? E sente. Sente qual é a verdade. Seu coração sabe, eu te garanto. Tem muita gente que me fala assim, você acredita no Osho? Porque eu já ouvi tal e tal história do Osho, porque fulano falou não sei o que do Osho. Gente, todo iluminado é rechaçado por pessoas que ainda estão distantes da própria essência. Isso é muito comum, os iluminados são as pessoas que mais têm inimigos. Eu já vi o que aconteceu com Jesus, né? Então é comum as pessoas inventarem história, que as pessoas têm inveja, elas competem, acontece.
Agora, o meu coração vibra quando eu escuto aquele homem falando. Eu começo a chorar de emoção, de tanto amor que eu sinto. Eu olho nos olhos dele, eu vejo o amor. Como é que eu não vou acreditar nele? Não é uma questão de acreditar, não é uma questão intelectual, é uma questão de sentir. Eu olho, eu vejo o amor que ele passa. Eu vejo a generosidade no olhar dele. Então isso me toca. Porque eu não fico em performance, eu não fico focada tanto no que ele fala, porque o que ele fala pra mim é o menos importante. O mais importante é a energia que ele passa quando ele fala, é o olhar que ele passa, é a inteireza dele, o jeito que ele anda, se vocês observarem, passa uma dignidade, é uma pessoa que está inteira, que está íntegra, que passa um olhar de confiança, que tem amorosidade, a respiração dele passa isso. Então eu vejo isso. Isso pra mim é a verdade. Agora eu vou acreditar em historinha que inventam e pra que isso? Não interessa isso. O que me interessa é o que eu sinto. Então sempre que você tá em dúvida em relação a algo, é porque você tá desconectado do ser. A minha sugestão então é que aí é o momento de você parar tudo, de você silenciar o ego para você sentir a verdade. Aí você vai saber em quem você pode confiar, né? Porque a verdade tá ali no olhar daquela pessoa. Aí você para e vê e sente, para e sente, é a melhor coisa, é a melhor sugestão que eu dou para quem se sente em dúvida, para quem tá sempre em conflito, ai, no que acreditar, ai, que técnica é boa ou não. Esses dias uma moça escreveu me xingando no ritual de cura para relacionamento, falando assim, mas não foi assim que eu aprendi essa técnica, porque você está ensinando tudo errado, porque não é assim. Gente, eu tava explicando no próprio vídeo. É muito engraçado a abordagem das pessoas. Eu tava explicando no próprio vídeo que aquela técnica era canalizada, né? O Ho'oponopono que eu ensino naquele vídeo, que foi não é o Ho'oponopono padrão, ele é inspirado no Ho'oponopono, mas não é Ho'oponopono. Eu deixo isso claro no vídeo, coloco várias mensagens que não é o padrão, mas a pessoa, em vez de testar e ver se aquilo toca o coração dela, como aquilo entra em conflito com um conceito que ela já absorveu de fora, ela já refuta, porque ela já tem um padrão intelectual, uma armadura intelectual pronta para atacar aquilo que é diferente. Então ela não sente no coração, ela já vai refutar intelectualmente porque é diferente do que ela aprendeu. Percebe como a gente se opõe a coisas intelectualmente antes de sentir no coração a nossa própria verdade? Quer dizer, se é diferente do que ela aprendeu, a meu ver, né, a minha sugestão seria assim, olha, silencia o seu ego, testa a técnica e vê se aquilo funciona pra você. Vê se toca o seu coração, independente do que você aprendeu, não importa o que você aprendeu. Teorias, são processos intelectuais, né? Sente no coração, tocou seu coração, te fez bem, te trouxe alegria, então aquela é a sua verdade naquele momento. Segue aquilo naquele momento, porque o seu GPS é a sua intuição. Mas a gente às vezes tende a refutar, não, porque não foi assim que eu aprendi, porque no livro tá escrito assim. Gente, dane-se o livro. Siga seu coração. Quem escreve um livro é um humano que também tem ego e que muito provavelmente não se iluminou se não for um iluminado, né? Então aquela pessoa está sujeita a erros também, né? Então antes de ficar presa a uma técnica, a uma teoria, sente o que é verdade para você. Essa é a minha sugestão de hoje. Espero que tenha tocado o coração de pelo menos alguns de vocês. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu curtir aqui pra mim, de compartilhar com seus amigos, deixem os comentários de vocês, eu adoro, porque eu aprendo muito também com os comentários de vocês, eu não tô aqui só pra ensinar, não, pelo contrário, eu tô aqui pra compartilhar, aprendo muito com vocês. E é isso, gente, um grande beijo e até os próximos vídeos.